caiu de paraquedas por aqui, muito prazer, meu nome é Klinger Senra, sou engenheiro civil e geotécnico e aqui no Instagram, YouTube, LinkedIn, nas redes sociais, toda semana a gente está trazendo conteúdo sobre geotecnia aplicada a encostas, contenções, barragens, pilhas. Então seja muito bem-vindo e está comigo no Instagram, corre aqui para o YouTube. Antônio Narese já está na área aqui, ó. Matheus Ferreira, você tá bom, Matheus? Muito bom. Vamos chegando, procura aí, ó, canal Professor Klinger Senra, porque hoje é nossa live 101, centésima primeira live do programa Geotechnics e a gente vai tratar de quais ensaios de laboratório, quais ensaios geotécnicos em laboratório deve se realizar para um projeto de uma barragem de terra, beleza? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha telinha aqui no YouTube. Se você está comigo no Instagram, você não vai conseguir ver essa captura de tela, beleza? Muito bom. Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, como eu sempre gosto de falar, para quem é esse programa, para quem são essas lives, são tanto para você que é estudante ou já é formado em engenharia civil, de minas, ambiental, geológica ou própria geologia, beleza? São os profissionais que podem atuar, que têm atribuição para atuar diretamente com estabilidade de taludes, com projetos ou inspeções em barragens, pilhas, beleza? Então vamos lá. Luiz Antônio Narese já está conosco aqui no YouTube. Muito bom, Narese. Saudade de você, cara. Tem o quê? Tem quase uma semana que a gente não se encontra. Vamos lá. Qual que é a importância desse assunto? Primeiramente, se você mais cedo ou mais tarde trabalhar com perícias na área de barragens, é só questão de tempo para você encontrar uma barragem aí que rompeu. Isso é muito comum, inclusive, no agronegócio, para pequenas barragens de terra, e você vai ver lá, ó, teve projeto, como é que foi feita a execução, acompanhou ou não o projeto. Você vai ver que muitas delas nem projeto tem. Bom, e em relação à execução propriamente dita, essa execução tem que ser feita com um mínimo controle de qualidade. E da onde vem esse controle de qualidade? De projeto, né? Controle de compactação, controle tecnológico dos materiais. Não basta você pegar uma pá, né? Uma escavadeira, melhor dizendo, e vai lá do reservatório, né? Do fundo do reservatório, escava aquele material e vem compactando a teia de barragem. Eu já fiz perícia, e não foi só uma vez, onde isso acontecia. A executora pegava o material, né, limpava aquele primeiro 1 metro, 1,5 metro de fundação, em vez de levar para um bota fora, né, dar outra destinação para aquele material, o que ela fazia? Simplesmente vinha e compactava o aterro. Então não tinha nem muito o que discutir depois, né, depois que dava a lenha. Portanto, na questão, né, que começa desde o projeto, desde as primeiras investigações, você como projetista deve buscar o quê? As melhores jazidas para se construir uma barragem. Sempre você vai encontrar material de qualidade? Não, infelizmente não. Mas com o nosso material disponível, o que é possível fazer, quais são os parâmetros, as propriedades que a gente vai encontrar com esse material. É uma afirmação um pouco meio pesada, né? Nem sempre a gente vai encontrar os melhores materiais, né? Para as comunidades que moram a jusante, por exemplo, escutar isso soa pesado, mas na prática nós temos boa engenharia para saber lidar com essas situações. Se você for para a área, por exemplo, de barragens de rejeito, né, dentro da mineração, pilhas de rejeito, e estipula lá que o grau de compactação precisa ser 98%, mais ou menos 2%,
Não é fácil chegar, principalmente trabalhando com rejeito, não é fácil chegar nessas magnitudes. E o que a gente vai fazer, portanto? Ensaios em laboratório, verificações que já nos permitam verificar qual vai ser o recalque esperado, quais vão ser os parâmetros de resistência esperados, caso não se chegue em 98% do produto normal, se chegue a 92, 94. E aí, o que esperar? Joia? Então, vamos lá, ó. Tipos de caracterização de solos em laboratório. Separei isso aqui porque se a gente for entrar na parte de caracterização de rocha, são outros 500 e isso vai ser assunto para uma outra live. Aqui no meu canal também você encontra vídeos sobre caracterização, sobre ensaios especificamente em rocha. Mas quais são então esses tipos de caracterização? A gente pode segmentar aqui, ó, em 3 tipos principais. Caracterização física, caracterização hidráulica e caracterização mecânica. Faz sentido? Beleza. Vamos ver agora, né, passo a passo, quais são os ensaios para fazer, né, ou que vão compor cada um desses tipos de caracterização. Primeiramente, qual que é o fluxo de um ensaio geotécnico? A gente vai para campo, coleta esse material, né? Então eu faço a coleta das minhas amostras com um volume ali minimamente plausível ou aceitável para que você possa fazer os ensaios e fazer também uma outra verificação, né? Uma nova bateria de ensaios ali, então uma duplicata para que você possa depois, não gostando dos resultados, possa pedir uma nova bateria daquele mesmo material. Fazemos então o ensaio propriamente dito. E agora vem a melhor parte, que cabe ao engenheiro, que cabe ao geólogo, né? Você não vai formar para ficar ali em laboratório fazendo ensaio. Engenheiro é pago para pensar. Então, que a sua hora possa valer mais. De que forma? Sendo, né, ou fazendo um trabalho cada vez menos operacional. Estava discutindo isso com Luiz Naresi semana passada lá em Ouro Preto, no Geomin. E que você ofereça ali a sua hora com um trabalho mais engenhoso, né? Que a sua empresa possa te ter como um profissional que é bem pago para pensar no crescimento da empresa, na resolução de problemas, né? Em bons projetos, em vez de ficar fazendo o operacional. Ah, eu abri um laboratório, montei um laboratório. Poxa, você não vai ficar fazendo ensaio, né? Contrata alguém que vá fazer isso. Portanto, qual é o seu papel? Interpretar o ensaio. Você vai pegar lá um boletim de relatório, né? De ensaio triaxial, caracterização física, compactação e dali vai pegar os dados, né? Os resultados para aplicar no seu projeto. Beleza? Ok. Em um contexto, por exemplo, que serve para pilhas, né, de estéreo, de rejeito, que serve para barragens, que serve para encostas, contenções. Um exemplo é estudos de estabilidade. A gente vai fazer análise de estabilidade dos taludes, pegando dados de quê? Peso específico, porosidade, parâmetros de resistência, parâmetros de deformação ou de deformabilidade para aplicar nas análises de estabilidade, nas análises de tensão, deformação. Ok? Então, vamos lá. Dito tudo isso, vamos começar pela parte de caracterização física. Basicamente, uma caracterização física está relacionada com obtenção de índices físicos. Alguns deles são determinados em laboratório, outros são determinados por correlação. E esses são os ensaios mais baratos. Então, sempre compensa você fazer esses tipos de ensaio para ter uma ideia de qual tipo de material você está lidando ali no campo, desde densidade, teor de umidade. Análise granulométrica. Por exemplo, para projetos de barragens, uma parte muito importante do projeto é
a drenagem interna. Então, se eu estou executando, né, uma barragem de um material mais fino, argiloso, aquele meu filtro, né, o filtro vertical, o meu colchão drenante tem que ser de um material de uma granulometria maior, um material mais grosso. Tá? E aí, como é que eu determino isso? A partir de análise granulométrica e também índices de consistência. Klinger, já ouvi falar, aprendi sobre limite de liquidez, limite de plasticidade, mas onde que eu entro com essa informação? Lá dentro do software, lá no GeoStudio, lá no Slide 2, no Geo5. Bom, você não entra, porque essa parte da consistência, da plasticidade é uma informação que vem antes de você sair fazendo um estudo de estabilidade, uma compactação, né? Determinando ali um controle de compactação. É uma informação que vai te dizer se aquele material tem uma boa plasticidade ou não para compor um aterro, para lidar com a percolação da água em um contexto de liquefação. O que está na moda hoje é esse material, frente à sua consistência, ele é suscetível à liquefação ou não? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Primeiramente, índices físicos. O que é isso? Eu lembro disso da faculdade, lembro de ter visto lá, né, o terror da mecânica dos solos era a dedução de índices físicos. Pelo amor de Deus, né, já passamos por essa parte. Índices físicos são nada mais nada menos do que relação, né, entre as várias fases do solo, desde massa com massa, massa com volume, volume com volume, e você encontra isso em qualquer livro de mecânica dos solos. Nós podemos listar teor de umidade, desde o teor de umidade gravimétrico, que é uma relação entre massa de água e massa dos grãos, a teor de umidade volumétrico, que é o volume da água em relação ao volume total, até índice de vazios, porosidade, grau de saturação, os diversos pesos específicos, desde peso específico do solo, peso específico da água, peso específico dos grãos, peso específico aparente seco, né? Que é o nosso gama D, muito utilizado lá em compactação de solos, densidade, né? Densidade relativa do solo, densidade relativa dos grãos e assim por diante. O que eu preciso entender disso aqui? Quais são esses índices que a gente consegue determinar no laboratório e vão ser necessários para um projeto de uma barragem? Você vai ter peso específico do solo, teor de umidade, assim como também o peso específico dos grãos. Essas informações vão ser necessárias na hora de você estabelecer qual jazida vai ser utilizada para poder pegar ali, né, o material mais argiloso ou mais grosso, né, mais grosseiro, que vai compor o seu maciço, seja para uma barragem de terra homogênea, seja para uma barragem zonada, que vai ter ali dentro do maciço as camadas de material de transição para que não haja o quê? Para que não haja comatação da camada mais grosseira frente à percolação de finos junto com a água. Show! E mais, granulometria. Vamos passar então para a parte de análise granulométrica. Se você pegar a NBR 7181, você vai ver essa norma falando sobre o que? O ensaio de granulometria, onde ela vai citar uma granulometria conjunta, onde a gente pode determinar por dois processos qual é a fração fina do solo, ou seja, aquele material, aquele tamanho de grão menor do que 0,074 milímetros, ou seja, um material que passa pela peneira de número 200 e o material que fica retido na peneira 200. Portanto, daqui para a esquerda, a gente está falando na etapa de ensaio de sedimentação. Daqui para a direita é a etapa de peneiramento. Portanto, nesse foco de solo, a gente vai determinar
qual é a porcentagem Narese, né? Narese sabe muito bem, é professor disso há muito tempo, que nós vamos ter de argila no solo, de silt, de areia, seja areia fina, média, grossa e também aqui pedregulho. Beleza? O que é mais barato, fazer um ensaio de granulometria ou fazer um ensaio de compressão triaxial? O ensaio de granulometria é mais barato, mas não tem nada a ver com fazer ou não ensaio de compressão triaxial. São duas coisas completamente diferentes. Outro ensaio que é muito importante também é o de massa específica dos grãos. Você vai achar lá na 6458. E aqui, né, a gente vê algum exemplo, ó, massa específica a partir de minerais, feldespato, mica, caulinita. Essa massa específica de grãos vai estar da ordem aí de 1,8, 1,9 até uns 2,6, 2,7 gramas por centímetro cúbico, né? Então 19 a 27 quilonewtons por metro cúbico, tá? E obviamente são valores com magnitudes maiores do que a massa específica do solo, que vai estar da ordem ali, né, em número de grandeza 1,4 a 2, 2,2 gramas por centímetro cúbico, tá? Índices de consistência agora. Nós vamos listar aqui dois principais índices: o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Um menos o outro, limite de liquidez menos limite de plasticidade, vai nos dar o índice de plasticidade, que também é muito utilizado para fins de classificação de solo. Bom, quem é cada um deles? O limite de liquidez é aquele que a gente determina a partir do aparelho de Casagrande. Você lembra disso da faculdade? Tem alguém aqui que ainda está estudando ou já é todo mundo formado? Esse limite de liquidez vai nos ajudar a entender o comportamento do material fino frente ao contato com a água. Então, é bacana, é interessante fazer esses ensaios, limite de liquidez, limite de plasticidade, para fins de caracterização do solo, para barragens, com certeza, e não vai ser isso o 80-20 de um orçamento, né, de uma bateria de ensaios em relação ao projeto. Pode ficar tranquilo. Então, basicamente, a gente vai preparar o nosso material de acordo com a NBR 6457, que é a norma que vai tratar de preparação desse solo para fins de ensaios de caracterização e ensaios de compactação. A partir dela, a gente vai homogeneizar uma amostra de solo, preencher aqui basicamente 2/3 do volume dessa cuba do aparelho de Casagrande e vamos fazer uma ranhura com um cinzel, você está vendo aqui, no meio dessa cuba, né, já preenchida ali com o solo. Vamos aplicar revoluções, pela norma 2 revoluções por segundo. Graças a Deus a gente tem aparelho hoje que é automatizado, né, é mecânico, então você não precisa ficar com a manivelinha ali, né, rodando. E o que a gente vai fazer é determinar o número de golpes dessa cuba, nessa plataforma aqui, necessários para fechar em aproximadamente 1 centímetro ou 13 milímetros, da massa que se encontra de um lado e do outro, a partir daquela ranhura do cinzel, tá? Onde que eu encontro isso aqui bem explicado? Aqui no canal, é só você procurar limite de liquidez ou exercício de limite de liquidez, assim como também qualquer livro de mecânica dos solos. Nos nossos cursos de mecânica dos solos tem aula só sobre isso. Na pós-graduação a gente fala disso em um módulo muito bem detalhado, o primeiro módulo do curso. E aí, o que eu vou fazer? A norma vem falando o seguinte: você vai fazer aproximadamente 5 repetições com o número de golpes variando ali dentro de 15 a 25 golpes. Então,
moldei lá, né, a minha amostra, comecei a aplicar as revoluções, eu tenho que tomar um cuidado para que aquela ranhura, basicamente de 1 centímetro, se feche dentro ali de 15 a 35 golpes. Pô, mas eu fechei uma aqui com 13, vou descartar? Não, deixa aí porque você pode utilizá-la depois sim, sem problema. O que a norma fala é: a tentativa é de ter um número de pontos que fiquem próximos de 25. Por quê? Porque isso vai ser o limite de liquidez. Depois que a gente plotar esses pares de pontos, a gente vai buscar qual é o teor de umidade correspondente a 25 golpes. Então, como é que é mesmo o ensaio, Klinger? Estou ali, moldei a amostra na cuba, fiz a ranhura, comecei a dar um número de golpes. Assim que eu dei um número determinado de golpes nessas revoluções, que fez com que se fechasse dentro daquela ranhura feita com cinzel um espaço de 10 a 13 milímetros, a gente vai pegar, né, separa o ensaio, pega uma amostra aqui da onde fechou aquela ranhura e faz um ensaio de teor de umidade. Você vai colocar aquela amostra que você tirou com uma espátula dentro de uma cápsula, vai determinar qual é a massa bruta úmida, ou seja, peso da cápsula mais aquele solo úmido, leva para a estufa, 100, 105 graus ali por 24 horas, sai a massa bruta seca, dali você vai tirar o teor de umidade. Então isso é para cada ponto, para cada amostra. Vamos supor que você conseguiu um primeiro ponto, então, né, um primeiro par de pontos, com uma amostra que estava ali mais úmida. Opa, então, revolvendo novamente a amostra que você já tinha separado para esse ensaio, você vai fazendo com que ela perca a umidade e depois vai repetir esse ensaio, molda novamente a cuba para conseguir um novo ponto. Ah não, eu comecei o ensaio com uma amostra mais seca, e isso que é importante, com um teor de umidade menor. Para os próximos pontos, você vai simplesmente aumentando o teor de umidade, homogeneizando aquela amostra, e aí você consegue pares de pontos onde você vai precisar de menos golpes para fechar aquela ranhura e assim por diante. Ok? Qual que é o filé mignon do ensaio? Depois de plotado os seus 5, 6 pontos aqui nesse gráfico, né, de escala semilogarítmica, a gente vai traçar uma melhor reta que una esses pares de pontos e vai dali buscar qual é o valor correspondente a 25 golpes. Esse valor vai ser o nosso limite de liquidez. Beleza? Ed Wagner está com a gente, José Feitosa, Valdinei, muito bom, muito bom. Tá, beleza, então já sei que o limite de liquidez é importante. Para onde que eu vou agora? Limite de plasticidade, né? Você já pede o combo no conjunto, limite de liquidez, limite de plasticidade. O que esse ensaio vai fazer? Ele vai avaliar de fato qual que é a plasticidade de um cilindro de solo que você vai fazer ali, né? E vai levar com a palma da mão esse cilindro para um lado, para o outro, até que ele tenha um formato de um bastão de aproximadamente 10 centímetros de comprimento e 3 milímetros de espessura. E aí, nessa geometria, esse bastão precisa começar a apresentar fissuras. Quando você faz isso, então homogeneizou uma amostra de solo com um determinado teor de umidade, fez lá uma bolinha de solo e com a palma da mão foi levando para um lado e para o outro nessa placa de vidro fosco, você vai buscar essa ranhura ou essas fissuras que representam o quê? Opa, aqui o material está mostrando, né, o quão plástico ele é, o como ele aguenta de cancha ou de ser revolvido
até começar a fissurar. Quando isso acontecer, quando você identificar essas ranhuras, o que você vai fazer? Você vai parar de fazer esse manuseio e vai pegar aquela minhoquinha de solo, aquele bastãozinho onde ele rompeu, né, onde ele fissurou, e vai colocar esse bastão dentro de uma cápsula de alumínio e dali vai fazer um ensaio, né, uma determinação de umidade. Faz isso 5, 6 pontos, a norma fala, né, no mínimo 5 pontos, para que você possa fazer o quê? Vamos supor que você fez 5 determinações, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Determinou, portanto, 5 valores de teor de umidade. Como que a partir desses 5 valores eu determino o meu limite de plasticidade, que é o resultado desse ensaio? Pensa o seguinte, você vai fazer uma primeira média. Essa média com esse teor de umidade vai te dar um valor, né, um valor x1, e você vai calcular um intervalo em relação a essa média. Por exemplo, menos 5% sobre o valor da média e mais 5% sobre esse valor. Seria basicamente eu fazer isso aqui, ó, 95% da média a 105% dessa média. Se todos os meus valores individuais estiverem dentro desse intervalo de 0,95 a 1,05, né, da média, isso quer dizer o quê? Que o meu limite de plasticidade é essa primeira média que foi determinada. Klinger, está muito complexo, não peguei de cara. Aqui no nosso canal do YouTube tem exercício resolvido só de cálculo de limite de plasticidade. Antes de você ir lá, termina de assistir comigo aqui, já se inscreve nesse canal, porque é muito importante. A sua inscrição é muito importante para que a gente consiga chegar a mais pessoas que têm interesse. Tá? Aproveita aí, ó, Nares está com a gente, vai lá no canal do Nares, tem muita coisa bacana sobre geotecnia, sobre fundações, sobre cortina tirantada, solo grampeado, beleza? Ok, agora e se por acaso um desses pontos aqui, ó, tiver caído fora desse intervalo, o que eu faço? Você vai excluir esse valor, vai fazer uma nova média com os 4 pontos restantes e repete esse processo, beleza? Mas e se por acaso eu tiver feito uma outra média só com 3 pontos e ainda assim caiu um ponto fora? Isso significa que o seu ensaio ficou uma merda. Então você vai ter que repetir esse ensaio. Começou com 5 pontos, não conseguiu 3 que estão ali dentro, quer dizer o quê? Que o ensaio não ficou tão representativo assim. Beleza? Ok. Saindo então da parte da caracterização física, né, o feijão com arroz ali no laboratório, a gente passa para a etapa de caracterização hidráulica. O que é isso? Nós temos basicamente em laboratório 2 normas para se caracterizar solo grosso e solo fino. Para solos grossos, para uma areia, por exemplo, nós temos a NBR 13292 de 2021, norma mais recente, que vai tratar exatamente disso aqui, determinação do coeficiente de permeabilidade de solos granulares a carga constante. Então, o que acontece? No laboratório, você vai ter um permeâmetro específico para fazer esse tipo de ensaio e o aparato, né, baseado lá na lei de Darcy, o aparato, o esquema de ensaio é para que a gente possa determinar a vazão que vai percolar por aquele corpo de prova de solo granular e a partir da lei de Darcy nós vamos determinar o coeficiente de permeabilidade, o coeficiente de carga hidráulica ou condutividade hidráulica, melhor dizendo. Beleza, mas
no campo, o que vai acontecer eu tenho uma barragem e aí a água vai percolar por essa barragem no sentido vertical e horizontal, ou até mesmo pela fundação. Então não é simplesmente uma direção como a gente faz no laboratório. Bom, a partir de como você molda, né, como você traz esse material para o laboratório, você consegue determinar essa permeabilidade em diferentes direções. Vai ser daí que a gente vai tirar uma propriedade ou um índice muito importante na hora de fazer uma análise de percolação dentro de um software, porque hoje já não dá mais para você ficar fazendo isso à mão, senão você vai passar fome, né? O software está lá para isso. Esse índice é aquele coeficiente de anisotropia, ou seja, quão diferente é a minha permeabilidade na horizontal da permeabilidade na vertical. Vamos tomar um eixo aqui, ó. Um eixo Y vertical e um eixo X na horizontal, eu poderia entrar com um valor de KY sobre KX. O que é isso? A permeabilidade na vertical em relação à permeabilidade na horizontal. Beleza? Show! Para solo fino, nós vamos fazer um ensaio de carga variável, seja para silt, seja para argila. Então a gente pega uma amostra que pode ser ela em estado natural ou indeformada ou compactada e vamos determinar também esse coeficiente de permeabilidade. E aí a norma traz todo um aparato. O corpo de prova geralmente ele é menor, ele tem que ser menor do que o diâmetro do nosso permeâmetro. E aí a gente vai preencher nos entornos desse permeâmetro com dois materiais, bentonita, que vai vedar o sistema no entorno do corpo de prova, e a parafina. Essa parafina é para centralizar o corpo de prova, enquanto a bentonita vai vedar ali o sistema. E na base e topo você também vai colocar um colchão de areia, né? Um colchão drenante ali, que não vai interferir no ensaio do seu solo fino, tá? Você está vendo aqui, ó, Clinjão, lá pelos tempos idos de 2013, 12 anos atrás, tinha bem mais cabelo do que hoje, faz parte, né? A gravidade também vai ajudando. E aqui você tem uma tabelinha guia para valores aí de coeficientes de permeabilidade, desde argilas com valores inferiores, né, a 10 elevado a menos 9 metros por segundo, até areias grossas da ordem aí de 10 a menos 3. Tá? Essa informação é relevante? Você não tem ideia. Por quê? Muitas vezes, principalmente quando você precisa fazer toda uma verificação, vou fazer uma inspeção de uma barragem, tem que emitir uma declaração da condição de estabilidade, tem que fazer as verificações de etapa de final de construção, de percolação, de rebaixamento rápido, e muitas vezes você não tem mais essas informações, até mesmo de projeto. Nem teve projeto. O grau de risco, né? A classificação de risco da barragem está lá em cima, grau 3, grau 2. E aí? Como que eu vou fazer para determinar esses valores de permeabilidade? Detalhe, guarda isso aqui. Se você foi contratado para fazer esse tipo de serviço, inspeção de barragem, né? Declaração de condição de estabilidade, as auditorias, e precisa fazer essas verificações, não tendo esses ensaios, se você tiver monitoramento, a barragem, ela tem que ser no mínimo instrumentada. Se ela tiver lá medidor de nível d'água, se ela tiver piezômetro, você vai pegar esses dados, essas leituras de nível d'água, de piezometria, e vai trazer para dentro da sua ferramenta computacional.
Você pode muito bem, olha só, isso aqui a gente não aprende na faculdade porque não dá nem tempo. Eu fui escutar sobre análise de percolação no mestrado, já estava em outra vibe, já estava pegando projeto há muito tempo. Quando eu posso fazer isso aqui, ó, pegar esses valores aqui que vieram do sovaco de alguém, né? Vieram lá do Carlos Souza Pinto, vieram lá do Fundamentos de Engenharia Geotécnica, né? Do Braha. Nesses casos onde você não tem ensaio de laboratório, mas você consegue começar ou um pré-projeto ou você precisa fazer essas declarações de estabilidade, mas existem dados de campo, existe monitoramento de campo. Opa! Você começa com esses valores aqui para começar a sua análise. Entra com esses dados para começar a sua análise de percolação, que é uma das verificações aí previstas em norma, previstas em resolução de ANM, que acabou de sair, né? A nova resolução que vai lá e tira de cena a ANM 95. Acabei de esquecer o número dela, não tem importância não. Nesse estudo de percolação, como que a gente vai fazer? Entra com os seus dados de literatura, se você não tem ensaio, e você vai ter, fazendo a análise de percolação, uma rede de fluxo com valores de pressões, com valores de carga hidráulica que possivelmente não vão estar de acordo com aquelas leituras que você tem dos instrumentos em campo. Só que a magia está aqui. Ao inserir esses dados de campo, né, para comparar com o que você tem no software, o que eu faço? Você vai buscar fazer um reajuste nesses parâmetros. Essa é a nossa etapa de calibração do modelo geológico e geotécnico. Deu para pegar? Isso está claro? Se está claro, deixa para mim aqui um ok no chat. Fiz uma análise de estabilidade, só que com esses valores de coeficiente de permeabilidade, eu verifiquei que estou lendo ali no meu software, nesse ponto aqui, ó, onde eu sei que tem um piezômetro, uma poropressão de 140 kPa. Só que lá no campo tá dando 135, tá dando 13,5 metros de coluna d'água. Bom, então não tá casado. O que eu vou fazer? Você pode mexer no refinamento da malha, mas isso não é 80-20. Você vai mexer nesses caras aqui, ó, no seu coeficiente de permeabilidade daquele material e no seu índice de anisotropia. Isso aqui é o 80-20, é uma calibração do modelo. O que eu preciso encontrar então? Valores, claro, né? Se os seus equipamentos, se os seus instrumentos de campo estiverem calibrados, você tem que encontrar dentro do software os valores que estão registrados lá no campo. Beleza? Show! Falamos de caracterização física, falamos de caracterização hidráulica, que inclusive você vai precisar para as análises de percolação, e agora entramos na parte de caracterização mecânica, a começar por ensaio de compactação. Onde que eu acho mais sobre isso? NBR 7182, que vai falar do ensaio de compactação propriamente dito. Nós temos diferentes energias que podem ser simuladas: energia de proctonormal, energia intermediária, energia modificada. O proctonormal é um dos mais utilizados, né? Mesmo aí em projetos de barragens. Você vai ter um soquete, você vai ter um cilindro. Esse soquete
ele pode ser de 2,5 kg ou de 4,5 kg, e você tem cilindros aí onde a gente vai compactar o solo ali dentro, que vão de 1.000 centímetros cúbicos a 2.000 centímetros cúbicos. E a norma traz direitinho como simular essas energias, combinando os diferentes soquetes com os diferentes cilindros e também com o número de golpes e de camadas que a gente vai compactar ali dentro daquele cilindro. Então você está vendo imagens aqui, né, do cilindro, do soquete, do preenchimento do cilindro, para que a gente possa fazer o quê? Depois de terminar de compactar aquela massa que vai ocupar pelo menos aqui, ó, o mesmo volume do cilindro, esse aqui é um anel complementar, a gente vai retirar essa amostra do nosso cilindro. Então você pode pesar com ele para determinar qual vai ser a massa específica desse material. Depois a gente vai quebrar essa amostra para fazer um ensaio de teor de umidade, e de posse do gama e do teor de umidade, nós vamos determinar o gama D, que é o peso específico aparente seco. Para que isso tudo? Bom, para chegarmos na nossa curva de compactação. E você vai reparar que curvas de compactação para solos grossos tendem a dar o quê? A dar maiores picos de gama D. Aqui está gama S só porque é uma outra literatura, mas falando aqui de peso específico aparente seco, e aqui teor de umidade. Então, pegamos, depois de compactar aquela amostra, determinamos o peso específico, determinamos o teor de umidade para calcular o gama D. Por norma, nós vamos fazer aí, em média, 5 pares de pontos, então 5 ensaios, para conseguir traçar a nossa chamada curva de compactação. E o que eu vou tirar de importante dessa curva de compactação? Esse pico, ou esse pico, ou esse pico, para que eu determine qual é esse gama D e qual é o chamado teor de umidade ótimo. Então, para cada solo, né, para cada curva de compactação, você vai ter o teor de umidade ótimo e vai ter o chamado gama D máximo. Beleza! Agora, o que eu faço com essa informação? Você vai utilizá-las para o chamado controle de compactação. O mesmo ou a mesma determinação no laboratório também precisa ser feito no campo. Nós também vamos determinar um gama D de campo, nós também vamos determinar um teor de umidade de campo. Por quê? Porque eu preciso comparar esses caras com o laboratório. Tá comigo? Você tá junto comigo? E aí, esse grau de compactação, ou melhor, esse controle de compactação vai consistir em você poder liberar camadas compactadas lá no campo, daquele aterro da sua barragem, por exemplo, né, da pilha. E assim, o que eu faço? Vou comparar esse gama D de campo, que basicamente é fazer a determinação da massa específica daquela camada compactada, por exemplo, por método do frasco de areia, Hilfe, e a partir dessa massa específica chegar na massa específica aparente seca, que deve ser comparada com essa obtida do ensaio de compactação. Esse cara, essa relação é o nosso grau de compactação. Para projetos de barragem, a depender do solo, vai estar girando ali 95%, 98%, mais ou menos 1, mais ou menos 2. E não é só com essa informação que se faz o controle de compactação, mas eu também preciso comparar aqui, ó, o meu teor de umidade ótimo lá do ensaio de laboratório com aquele teor de umidade no campo. Pode ser determinado com
frigideira, método de speed, né, com método de álcool, para que eu termine de compactar uma camada e libere ou não a próxima etapa de camada a ser compactada. Pois se não passou, vamos supor que a gente determinou aqui, o grau de compactação deveria ser 98%, mais ou menos 2, e o teor de umidade aqui, o chamado desvio de umidade, deveria ser mais ou menos 2. Fiz lá um ensaio, estava dando 5%, em vez de um intervalo de mais ou menos 2. Reprova aquela camada. Ou você já tem que ter informações de laboratório suficientes para te dar os parâmetros caso isso aqui aconteça. Isso aqui já é comum para obras em rejeito, aterros em rejeito, seja pilha, barragem. Já é muito comum fazer baterias de ensaio em laboratório que nos levem a parâmetros de resistência com graus de compactação fora desse especificado em projeto. Por quê? Porque tecnologia de rejeito não é trivial. Não é fácil você compactar rejeito e chegar muitas vezes naquele grau de compactação especificado em projeto. Beleza? Outros ensaios de caracterização mecânica, ensaio de adensamento. Para quê? Para se determinar propriedades que vão nos levar a verificar se o nosso material recalca mais ou menos frente a uma expulsão de água. Então, são parâmetros aqui, são propriedades determinadas do ensaio de adensamento. Por exemplo, a tensão de pré-adensamento, porque a partir dela eu determino se o meu solo já recalcou no passado. Então, se ele é um solo pré-adensado ou não, se ele é um solo normalmente adensado. O que essa informação me traz, Rogério? Se esse solo ainda vai tender a deformar mais ou menos frente à minha solicitação no campo, frente à execução da minha barragem, e também o nosso chamado coeficiente de adensamento, que é importante também aqui nos nossos projetos frente a esse estudo de adensamento. Mas o filé mignon da geotecnia, o coração de qualquer estudo de estabilidade de taludes, que são os ensaios de resistência ao cisalhamento. Aqui estão alguns deles: ensaios triaxiais, seja de compressão, seja de extensão. Ensaio de compressão, ou melhor, ensaio de extensão triaxial ainda não pegou muito no Brasil, isso está mais lá fora. O feijão com arroz aqui, ou filé mignon, é os ensaios de compressão triaxial. Nós temos também os ensaios de cisalhamento direto, ensaios de compressão simples, que também é feito lá para concreto, argamassa. Não tem tanta serventia para nós na geotecnia como um ensaio de compressão triaxial. E temos outros ensaios especiais, como ensaio de cisalhamento puro, ou chamado DSS, e também ensaio Simple Shear, que é uma variação do DSS e pode ser utilizado aí tanto para ensaios drenados quanto não drenados. Para fins de barragens de terra, projetos de barragem de terra para uso agrícola, para o agronegócio, o feijão com arroz são ensaios triaxiais. Quando você está no nível de projeto aí para barragens de rejeito, para barragens na mineração, já é comum a gente usar desses ensaios disponíveis para se fazer um estudo mais aprofundado de liquefação, de suscetibilidade à liquefação. E aí eu vou buscar qual ou quais ensaios me permitem chegar a níveis de deformação da amostra superiores a 20%, 30%, o que não é fácil de se chegar no laboratório, e com isso buscar o chamado estado
crítico. Opa, o que é isso? É aquele nível de deformação onde você não tem mais variação na resistência, ou sobre condições não drenadas, você não tem mais variação na poropressão, variação no volume da amostra, no índice de vazios. E aí começa a brincadeira, que aí já é assunto de caracterização de rejeito, de tecnologia de rejeito, que a gente explora lá no primeiro módulo da pós em geotecnia de barragens e pilhas. Beleza? O problema hoje é que tudo ou todo e qualquer material é sujeito à liquefação. Você vai em congresso aí de mineração, a maior crítica da turma é: gente, pera lá, vocês estão falando que rocha daqui a pouco está liquefazendo na arese. Vocês estão falando que daqui a pouco solo residual aí está liquefazendo. Não é por aí. Calma, né? Não é por aí. Não chegamos nesse nível ainda não. A pauta toda está na mudança climática. Deixa o solo residual quieto lá por enquanto. Joia? Então, o que a gente vai fazer? Depois de coletar as principais informações, os nossos parâmetros de resistência, de deformabilidade, a gente passa para o que é a minha queridinha da vez, as análises de estabilidade ou as análises de tensão-deformação, que vão ser combinadas posteriormente com as análises em equilíbrio limite. E claro, aqui a gente precisa dos nossos dados de resistência. Vamos então focar em dois principais ensaios que são utilizados para fins de projetos de barragem. O primeiro deles, ensaios de cisalhamento direto. Posso fazer apenas ensaio de cisalhamento direto para projeto de barragens, esquecer ensaios de compressão triaxial? Eu não recomendo. Você vai ter parâmetros ali de resistência, né, drenados, que se assemelhem àqueles do ensaio triaxial? Vai. Só que é um ensaio drenado, ele não vai te simular parâmetros não drenados que vão poder ser utilizados para fins de projeto. Então, são informações complementares onde a gente vai levar uma amostra a romper ao longo de um plano horizontal pré-estabelecido. Você vai ter valores de pico, né? Que é quando a amostra rompe ali pela primeira vez. Você vai ter valores residuais, que é aquela resistência pós-ruptura. E com isso, você determina os seus parâmetros de resistência, coesão, ângulo de atrito, né, que são os mais badalados aí frente a um critério de Mohr-Coulomb, né, lá da faculdade, né, lá da disciplina de mecânica dos solos. E no ensaio de compressão triaxial, nós podemos ter ensaio onde a primeira etapa é drenada, a segunda também, ou primeira etapa drenada, a segunda não drenada, ou ambas as etapas do ensaio são não drenadas. O que mais a gente usa hoje para a maioria dos projetos em barragens são dois ensaios: o ensaio C e D e o ensaio C e U. O que é C e D? É um ensaio onde a primeira etapa, que é a etapa de adensamento da amostra, ela é drenada, e a segunda etapa também é drenada. Então, por isso, C, D. Esse I aqui é de isotrópico, a amostra é confinada com as mesmas pressões isotrópicas ou pressões hidrostáticas. E o ensaio C e U é aquele onde a etapa de adensamento é drenada, mas na segunda etapa, que é onde a gente leva essa amostra à ruptura, ela é não drenada. O que é bacana aqui? Nós determinamos parâmetros totais e parâmetros efetivos. O que você recomenda? O que a literatura recomenda? A literatura recomenda você fazer os dois, para que você possa ter parâmetros mais assertivos frente às verificações de estabilidade.
Joia? Então o que a gente viu nessa 1 hora de live? Caracterização física, desde índices físicos, granulometria, índices de consistência LL, LP, caracterização hidráulica com ensaios de permeabilidade ou condutividade hidráulica. Isso aqui é em relação ao laboratório, né? Isso tudo a gente pode extrapolar para o campo, com ensaios de bombeamento, né? Com verificações aí no campo também. E falamos da caracterização mecânica, desde ensaios de compactação a ensaios de resistência ao cisalhamento, ensaios de adensamento. Esses são os ensaios básicos que você precisa levantar para começar um projeto de barragem. Klinger, eu vou fazer essas verificações, fazer todos esses ensaios em todas as jazidas lá da minha fazenda, lá da minha área? Claro que não. Isso aqui são verificações em etapa já de projeto básico. Quando você está lá nas primeiras escolhas do local, a implantar a barragem, a verificar o formato do vale, se você vai gastar mais ou menos material, a gente começa com investigação em campo, com sondagens nas ombreiras, né, daquele possível eixo, no fundo do vale, a se determinar o que? Vale a pena construir aqui? Eu tenho volume de material disponível para levantar um aterro aqui ou não? Definido o eixo, você passa para as etapas de caracterização, buscando aí esses materiais em jazida. Joia? E assim, aqui você vê alguns exemplos, né, de uma amostra talhada ali em laboratório para se fazer um ensaio. Aqui a amostra já rompida, ela fica nesse formato de botijãozinho, né, ou barril, ou não, ela pode romper e não apresentar esse formato de barril. Inclusive isso aqui é uma coisa que a gente leva em consideração na hora de calcular a nossa área corrigida. Já teve aula disso aqui, ó, completa de ensaio triaxial nas nossas lives aqui. Isso está hoje lá no nosso módulo da pós-graduação. E aí a gente determina tanto parâmetros de resistência quanto também parâmetros de deformabilidade, tanto para condições drenadas quanto não drenadas. Beleza? Então, depois você volta, revisa, se você não fez um checklist aí dos principais ensaios, porque isso é o beabá, o básico para qualquer estudo de estabilidade, para qualquer projeto de uma barragem de terra. Eu espero que você tenha gostado dessa live e não poderia deixar de lembrar que até o próximo dia 3 de novembro as matrículas, né, as inscrições estão abertas para a nossa pós-graduação em geotecnia de barragens e pilhas. Vou deixar para você aqui o link aqui no chat para você conhecer essa pós-graduação. Se você já é formado em engenharia ou geologia, no próximo dia 10 de novembro a gente começa oficialmente as aulas dessa pós, que é em um formato gravado, EAD, com módulos liberados mensalmente e aulas ao vivo de dúvidas. Não é uma pós de final de semana ou com aulas durante a semana. Você vai receber o módulo todo atualizado e gravado para assistir às aulas no início de cada mês, ao longo de 12 meses. Então, começando agora em novembro, e ao final daquele respectivo mês, você vai ter uma aula ao vivo com o professor do módulo para tirar as suas dúvidas. Você pode conferir a ementa aqui do curso nessa página, quem são os professores, formas de pagamentos e mais. Entrando para essa turma do curso, você vai receber de presente
um curso online meu de captação de clientes e posicionamento nas redes sociais. Como é que eu crio uma conta, seja no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, para mostrar a minha empresa, para captar mais clientes ou para ser visto por outras empresas, por mineradoras que contratam engenheiros e geólogos nessa área. Aqui você encontra informações de pagamento. Se quiser falar conosco, de 9 horas da manhã às 18 horas você consegue entrar em contato com o nosso suporte. E muito cuidado, não caia em golpes. Esses são os nossos números oficiais e esses aqui são os nossos e-mails oficiais. Joia! Muito obrigado pela sua participação, espero que você tenha gostado dessa live e nós nos vemos na próxima quarta-feira com mais uma live do programa Geotech. Beijo nas crianças, fique com Deus e valeu!